É isso aí, amigos da usinagem da conformação de metais. Hoje é terça-feira, dia de Benner Infometal. E hoje a nossa conversa vai ser com Leonardo Barbosa. Ele é presidente da ISCAR do Brasil e vai falar para a gente sobre gerenciamento de ferramentas. E antes do nosso vídeo, convido a todos a nos seguirem em nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e a se inscrever em nosso site. Assim você recebe todos os nossos vídeos toda semana no seu WhatsApp. Espero que vocês gostem. Valeu, pessoal. Olá, amigos da usinagem da conformação de metais. Começando aqui mais um Benner Infometal. E agora, hoje eu vou conversar com o Leonardo Barbosa. Ele é o diretor-presidente da ISCAR do Brasil. Queria agradecer ao Leonardo. E antes da nossa conversa começar, queria pedir para o Leonardo falar um pouco. Leonardo, conta um pouco aí da sua história e fala um pouco da ISCAR aí, o que é essa empresa, há quanto tempo você trabalha aí? Conta um pouco para a gente aí. Legal, um prazer estar aqui com você, Ricardo, agradeço o convite. Eu estou, na verdade, antes até da ISCAR, né, falando um pouco da minha trajetória em breves palavras, eu tenho cavaco na veia, né, eu fiz Senai, na época que o Senai era período integral, então lá no Senai Roberto Simões no Brás, 3 anos e meio, das 7 às 4h30 da tarde. Depois disso, entrei numa empresa como estagiário e fui efetivado como operador de máquina, né? Então eu tenho, assim, falando do mundo de usinagem, eu tenho uma vivência ampla, né? Iniciando como estagiário, depois operador de máquina, depois programador CNC. Em 2001, eu estava na faculdade e aí consegui um estágio pela faculdade, né? Pela FATEC, aqui na ISCAR. Então, entrei em 21 de novembro de 2001 como estagiário de engenharia. Olá! Passei por diversas áreas, fui efetivado na engenharia de processos, depois fui para engenharia Aí você de virou produto. presidente. Exatamente. Aí, gerente Boa. nacional de vendas, e É isso desde aí, olha que 2016 eu legal. tenho, como eu digo, o privilégio de estar à frente da gestão da ISCAR, né, como diretor-presidente, de uma empresa fantástica, né, uma empresa que eu admiro muito, uma empresa israelense. Uhum. Uma empresa, se imagina, em Israel, o mercado de usinagem é muito pequeno, então é uma empresa com vocação para exportar, com vocação para inovar, que chegou no Brasil em 1995, então estamos fazendo 25 anos, esse ano já completamos de Brasil. E quantos anos tem a ISCAR lá em Israel? Em Israel, ela foi fundada em 52. Então, já estamos falando aí de 68 anos. Pouca É experiência, isso. né, com ferramenta. Então, é uma trajetória também bastante legal. Ao longo desse tempo, a gente viu a transformação também nos nossos clientes, no nosso segmento, né? Cada vez mais falando de serviço, de inovação, de gestão como um todo. E, é claro, a ferramenta é muito importante, mas ela só é parte desse processo, né? Ela não é mais o grande diferencial. A gente não vende mais produto, a gente vende solução. Legal. E a gente vai falar do que hoje, Leonardo? Então, nessa linha até de solução e serviços, né, a gente vai falar um pouco sobre gestão de ferramentas, para não falar da ferramenta em si, exatamente. Gestão de ferramenta. Vamos lá. Primeira pergunta aí, a mais básica possível. Como você entende, o que é gestão de ferramenta? Do jeito mais simples que você puder falar. Na verdade, é colocar inteligência em todo o processo de utilizar, não somente utilizar, selecionar, escolher, repor as ferramentas, né? A gente sabe que hoje em dia a imprevisibilidade ela é muito grande, né? Ainda mais no momento atual que nós estamos vivendo. Então, muitos clientes não têm uma visão exata do que vão produzir a semana que vem. Muitos clientes não têm controle do seu estoque. Muitos ou a maioria? Não sabe. Oi? Muitos ou a maioria? A maioria, você tem razão. Falar. A maioria, se você questionar, eles não têm uma certeza, uma clareza de todo o seu inventário de ferramentas. Muitos deles têm diversos fornecedores e cada um fazendo a gestão e o fornecimento de um jeito, emitindo pedidos, cada um do determinado jeito. Então, a gestão de ferramentas ela vem para integrar, não só do ponto de vista de almoxarifado e de estoque, mas também de colocar muita inteligência na escolha da ferramenta. Na gestão, você consegue, por exemplo, através da gestão de ferramentas, identificar se existe algum turno ou alguma máquina que está tendo um consumo excessivo. Isso vai te levar a um problema que muitas vezes não tem a ver com a ferramenta. Pode ser a máquina, pode ser o dispositivo que está com problema. Legal. Então, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeira pergunta, Claro. Isso daí só serve para empresa grande ou serve para empresa pequena também? Ou principalmente para empresa pequena? Como é que é?
Na nossa visão, isso serve para toda e qualquer empresa. Qualquer empresa que precise de organização, e eu entendo que qualquer empresa, independente do seu tamanho, precisa, esse sistema ele funciona. Até porque, muitas vezes, quando se fala de gestão de ferramenta, a gente pensa naquele armário grande, extremamente bonito, né, que no caso da Scar é o Matrix, muitos já devem ter visto, mas aquilo lá, na realidade, é o hardware, né? Ele é importante também, mas quando a gente fala de gestão de ferramentas, por trás daquele hardware existe um software extremamente poderoso que muitas vezes o cliente pode se utilizar no primeiro momento somente do software com investimento Era essa muito a minha menor. segunda pergunta. Como é que o cliente, principalmente o pequeno, como é que ele aprende a fazer gestão de ferramenta? É só o software? Ele precisa de um treinamento? Como é que ele tem esse primeiro contato? Ele tem alguma consultoria? Alguém que pode ajudar ele a entender que ele está fazendo alguma coisa errado? Como é que funciona isso daí? Excelente pergunta, Ricardo. A gente trabalha muito também no sistema modular, né? Nós já chegamos a dar consultoria para o cliente para ele melhorar a gestão de ferramentas sem necessariamente utilizar o nosso software ou o nosso armário, porque a gente entendeu que naquele momento somente isso já era suficiente para o cliente ser mais produtivo e para o cliente fazer uma gestão melhor. Então a gente tem uma equipe aqui, nós temos mais de 100 matrix instalados no Brasil. Então, a gente tem um time que já faz isso há bastante tempo e que, ao longo do tempo, ganhou uma grande expertise, não na instalação do hardware, mas sim em fazer a gestão de ferramenta, fazer as perguntas certas para o cliente, entender quais são os problemas que o cliente tem e como que a gente pode ajudá-los a resolver. Então, muitas vezes, essa gestão ela pode ser feita, sim, através de um armário que o cliente tenha simples, através até de uma planilha que ele tenha, mas que seja um primeiro passo para a organização. Então, a gente constrói essas bases junto com o cliente, podendo evoluir sim, que é o que nós entendemos que é o nosso um ganho grande para o cliente, evoluindo para, de repente, um software Matrix que vai dar todos Então, esses qual ganhos que eu seria, falei. qual seria o primeiro passo? Eu sou por exemplo, vamos falar eu sou uma ferramentaria pequena, eu tenho lá 2 CNCs ali na minha ferramentaria, e eu acho que eu tenho a sensação que eu gasto muito dinheiro com ferramenta, que eu tenho muita perda, que quebra muita ferramenta, muito macho, sei lá. Eu tenho aquela Uhum. sensação de que tem alguma coisa errada com o ferramental. Qual que é o primeiro passo? Mas eu tenho pouca grana, tal. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo é chamar o assessor da Scar que atende esse cliente, né? O cliente chamar o assessor, seja o assessor direto, seja o assessor do Uhum. nosso distribuidor também, que está muito próximo a nós e conhece todos os nossos equipamentos e serviços, para que esse assessor, junto com o cliente, faça um diagnóstico, porque Tá, essa ferramenta para tem nós, custo esse diagnóstico? Não. não, É sem não, custo. Então, isso aí o cliente sem ele custo. pode, sem custo nenhum, já ter um diagnóstico de aonde é que ele está errando no que diz respeito ao gerenciamento de ferramentas que ele faz. Sim, sim. Joia. E o nosso time ele está bem preparado para isso, porque como eu disse no começo, a gente já há algum tempo deixou de se ver como um fabricante de ferramentas. Nós somos Uhum. um fabricante de soluções. Nós levamos soluções para os nossos clientes. Então, a gente tem treinado o nosso time ao longo dos últimos anos sobre esse primeiro diagnóstico, sobre como entrar no cliente, fazer as perguntas certas, identificar, porque é muito interessante, Ricardo. Nós estamos falando de um cliente que nos chama. E às vezes a gente também enxerga que pode ajudar o cliente que não nos chama, mas para isso precisam ser feitas as perguntas certas, ou como a gente diz, observar as pistas que o cliente nos dá. Então, muitas vezes o cliente coloca pedido de ferramenta sempre em cima da hora, sempre para ontem. Entendi. Outras vezes você vai lá e você observa que tem aquela fila lá no quartinho de ferramentas e muitas vezes o operador fica 10, 15, 20 minutos esperando que alguém leve a ferramenta para ele. Tudo isso são pistas que muitas vezes nem o cliente se deu conta que está Entendi. precisando de E, uma e, ferramenta, um nessa, software como esse. e nessa primeira análise vocês conseguem identificar esses pontos aí facilmente. Isso, o Aí, nosso time de venda, sim. Depois tem a segunda etapa, que é o nosso time específico de gerenciamento de ferramentas, que tem um know-how muito grande somente com gestão de ferramentas. tá bom. E aí vocês conseguem dizer para o cliente se ele só precisa fazer algumas modificações na empresa, ou se seria melhor ele já ter o software, ou se, dependendo do tamanho da empresa, aí sim ter um hardware, ter um equipamento que faça esse gerenciamento. Aí Isso. vocês conseguem dar a solução que se encaixe melhor para ele, é isso?
Isso, e aí normalmente essa solução aí junto já com o nosso time de CTMS, né, que Uhum. faz toda essa gestão no Matrix. Ah, que legal. Mas o primeiro passo é esse, é o vendedor, nosso assessor de vendas, e num segundo momento ele envolvendo o nosso time de CTMS. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você, pela experiência que vocês têm aí, quanto que vocês já conseguiram, por exemplo, dar algum percentual aí? Quanto que o cliente às vezes consegue ganhar, ou seja na produtividade, ou seja em Uhum. economia daquilo que ele gasta normalmente de ferramenta, mudando uma ferramenta que ele usava por uma ferramenta que talvez seja um pouco mais cara, mas que dê um resultado muito melhor e dure mais? Quanto que é o ganho aí de custo de insumos aí que você já ou o aumento de produtividade que vocês conseguiram notar só mexendo no gerenciamento de ferramentas? Aham. Com o gerenciamento de ferramentas, a nossa experiência, a gente tem um número médio, é que pelo menos 15% de redução no consumo de ferramentas, pelo simples fato de 15% 15% no somente pelo consumo. fato isso, consumo, imaginando que o cliente ainda não foi para o campo que você disse de produtividade, de trabalhar com outras linhas, somente as ferramentas que ele já utiliza. Porque a partir do momento que existe esse controle, o próprio operador de máquina, o time, né, do cliente começa a ter um pouco mais de atenção em utilizar a ferramenta até o limite, até porque o próprio software faz esse controle. Ele sabe que aquela pastilha, Ah, ela legal. pode fazer 100 peças. Então, se tentar trocar ela com 80 peças, não vai acontecer. Ele não vai Entendi. permitir. E a gente sabe que isso acontece. Eu fui operador de máquinas, né, como eu disse, então a gente tem essa experiência. Muitas vezes, para o seu turno ser um pouco mais tranquilo, troca-se uma ferramenta antes do ponto necessário. É Entendi. claro que Então, o ó, vou operador não está repetir. fazendo. Então, deixa eu repetir aqui, pessoal. Pessoal, só na economia de ferramentas, só no seu bolso, você consegue economizar até 15% daquilo que você gasta com ferramental a partir do momento que você começa a Exatamente. gerenciar as suas ferramentas. Isto. Isto. No ganho da produtividade, você já viu só assim, por cima, assim, quanto que você deve aumentar aí no... A produtividade ela vai depender muito do processo que o cliente tenha, mas qual que é o grande ganho que a gente vai ter com essa gestão? A partir do momento que a gente observa que uma determinada linha de produto ou uma determinada célula do cliente tem uma produção diferente, uma produtividade diferente de outra, começa a nos dar quais são os gargalos. E aí onde nós vamos entrar com a produtividade, na verdade, é muito mais com ferramentas, né, a ferramenta em si de usinagem, mas a partir dos dados gerados pela gestão de ferramentas, porque ali eu consigo observar qual linha minha está mais produtiva, qual está menos produtiva, qual está tendo um pouquinho mais de desgaste ou algum tipo de problema maior. E aí também o nosso time de assessores de vendas, junto com a nossa engenharia de processos, de produto, de indústria, vai poder ir até o cliente e ajudar ele nessa questão da produtividade. Entendi. Ah, que legal. Cara, eu acho que é uma conversa muito legal aqui que a gente teve aqui. Eu acho que a gente pode temos mais 1 milhão de assuntos aí para conversar, Sim, mas eu acho que tá bem legal essa parte aqui do gerenciamento de ferramentas, que é uma coisa que pouca gente se preocupa. Muita gente ainda na empresa é o dono, tem aquela gaveta, não é nem o armário, né? É o exato. dono da empresa, tem a gavetinha lá cheia Isso, com as brocas ali, que não deixa ninguém mexer, né? Mas às exatamente. vezes isso dá uma sensação de segurança para ele, mas ele não consegue contabilizar quanto que ele está perdendo de Isso, dinheiro trabalhando dessa isso, forma, né? Então, eu acho que é muito exatamente. legal. Eu acho que quem está vendo o vídeo aí tem que entrar em contato, tentar entender como é que pode melhorar esse lado aí com vocês. E eu acho que é isso aí. Eu queria te agradecer muito aí, É um prazer. Leonardo, por essa conversa. Acho que foi muito produtivo, muito legal. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Não, acho que com relação, né, para quem está nos ouvindo, é realmente utilizar não somente a Scar, né, mas os fornecedores em geral, seja fornecedor de ferramenta, Legal, de isso aí. máquina, de dispositivo, nós temos uma experiência muito grande, né? Como eu citei, a gente continua bastante forte, nós temos uma engenharia muito forte de produto, uma engenharia de processo, a nossa fábrica, temos uma fábrica de especial, de ferramentas especiais, melhor dizendo, temos uma experiência grande, são 25 anos que a gente foi se moldando ao longo desses anos, deixando de ser, a gente não vende mais a ferramenta, né? A gente vende o produto usinado, a gente vende a necessidade do cliente. Então, que realmente seja utilizado isso. A gente entende que quanto mais a indústria utilizar isso a seu favor, mais fortes nós vamos ser,
mais forte nossa indústria, mais forte nossos clientes e toda a cadeia ganha com isso. É isso Então, acho aí. que esse que é o recado realmente para os clientes. Chamem a gente, provoquem a gente, tragam desafios que a gente está disposto a encarar junto com cada cliente que nos procurar. É isso aí, pessoal. Vocês entenderam o recado, então acho que vale a pena procurar. Procurem a Scar, está aqui o telefone de contato do departamento que vai auxiliá-los aí. Não, vocês não vão ter custo com isso e vocês só vão ter o benefício de melhorar a sua empresa, né? Melhorar a sua produtividade, o seu produto, os seus custos, e é disso que a gente precisa aqui. Bom, Leonardo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua Eu que participação. agradeço. Isso aí, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.